Imagina o seguinte, você compra Bitcoin hoje, dorme por um ano e acorda daqui 12 meses vendo ele valer o dobro ou até mais do que o preço que você pagou. Você faria esse tipo de investimento? Eu acho que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo responderia que sim, porque se você pudesse comprar um ativo que dobre em 12 meses, me parece um ótimo negócio considerando os investimentos disponíveis por aí. E ó, eu já vou deixar claro para você que esse vídeo não é para te prometer retornos, não é para cravar números exatos, não é para fazer futurologia ou mágica. É para trazer uma análise baseada em dados e baseada em estatística para a gente olhar o que pode vir pela frente. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que hoje ainda procuram sobre cripto, que na verdade é a minoria dos investidores, elas estão pensando muito no mercado de baixa, porque de fato o Bitcoin tem caído por bastante tempo. E elas vão pensando que talvez, o mercado nunca mais volte a subir, porque parece que não tem mais solução, porque parece que a gente vai cair para sempre. E é esse exatamente o comportamento que se repete ciclo após ciclo, bear market após bear market, que a gente chama de capitulação. É muito natural e até necessário que o mercado chegue nesse estado onde você tenha um marasmo combinado com pessoas desacreditando do futuro. Porque se isso não acontecer, você não crava os fundos de bear market, você não cria o fundo e não dá início a uma nova recuperação. Só que eu tô nesse mercado há 11 anos, o Bitcoin tem um pouquinho mais de vida do que isso, e mesmo assim, se eu pegar todo o histórico que eu já olhei, tanto como investidor, o próprio histórico do Bitcoin, algo a gente viu se repetir, que são sempre esses ciclos de bull e bear market, que eles começam e terminam em pontos muito parecidos. Muda a história, muda o período, muda o ano, mudam as pessoas, mas o comportamento muitas vezes se repete. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Já vou direto aqui para minha tela, porque esse aqui é o gráfico do Bitcoin com todo o histórico que a gente tem disponível aqui no TradingView. Inclusive, deixa uma dica para você que usa o TradingView. Você está vendo que aqui eu tenho dados desde 2009, não é nem 2010, desde 2009, primeiro preço. Porque aqui tá como index, então quando você vier aqui buscar BTC/USD ou Bitcoin, procura pelo que tem o index, porque aí ele está fazendo um agregado de todas as corretoras todo o histórico. E por que eu estou indo tão longe nisso? Porque hoje a gente vai falar sobre essa linha verde aqui, aquela que eu apelidei de linha da fortuna, que nada mais é, se você abrir meu gráfico aqui, que é a SMA 200, ou a média de 200 períodos, média simples, e nesse caso dos períodos semanais, a gente está no gráfico semanal. Então uma média de 200 semanas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se você fizer a conta, 200 semanas dá aproximadamente 4 anos, porque cada ano tem 52 semanas, então dá um pouquinho menos. Então na prática, essa linha verde aqui, ela está sendo a média de preço do Bitcoin dos últimos 4 anos. Para quem gosta da ideia do ciclo de 4 anos, você tem um indicador muito colado nessa tese. E a gente vai ver que ela, você já pode ver até pelo gráfico, já deixei aqui alguns spoilers, que ela sempre foi um suporte importante ao preço. E o que eu quero te mostrar é o seguinte, estava vendo essa matéria aqui outro dia na CoinDesk, que fala que a Kraken, uma das corretoras aí do mercado, fez um estudo, que eu também vi um outro perfil, inclusive no Twitter fazendo, de que quando você compra o Bitcoin abaixo da sua média de 200 semanas, que era essa linha verde, a linha da fortuna, ou até mesmo, aqui a gente pode extrapolar para se você comprar nela, muito próximo dela, historicamente isso trouxe retornos medianos superiores a 100%. E aí isso casa com o que eu te trouxe aqui no início do vídeo. A gente está num momento, se a gente voltar aqui para o Bitcoin, onde a gente veio abaixo da média de 200 semanas. E se a gente olhar para todo o histórico do Bitcoin, aqui eu estou voltando bem lá atrás, a gente tem uma alta probabilidade de que se a gente mirar 12 meses para frente, ou seja, julho de 2027, a gente tem um Bitcoin valendo o dobro do que ele vale hoje. Mas aí eu quero entrar nos dados aqui com você para você entender, e eu quero até te mostrar uns pontos que as pessoas não reparam aqui, que fecham muito bem essa conta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos voltar aqui lá em 2015, tá? Você vai ver até que essa linha ela começa bem mais para frente no gráfico, porque ela precisa de 200 semanas para ser completada. Então, aqui na verdade a gente está em 2013, então depois de ter passado lá os 4 anos de existência do Bitcoin, você tem um primeiro ponto. O primeiro bear market que a gente viu depois de ter a média de 200 semanas, ele teve um pico de bull market lá em $1.252, isso foi 2013, finalzinho do ano, e a gente teve um fundo, dá para falar que o fundo foi aqui ou foi aqui, tá? Mas eles são muito próximos, em $172, o Bitcoin caiu 86%. Naquela época que a gente tinha bear markets muito agressivos. Eu particularmente não acho que a gente vai ter bear markets tão agressivos assim. E aqui, se a gente der esse zoom, você vai ver que foi o primeiro toque na linha da fortuna, na média de 200 semanas. Foi a primeira vez que a gente cruzou abaixo, aqui num gráfico semanal até fechamos acima, ela foi atuando como suporte, fizemos um novo teste, mas dá para ver que se você comprou nessa região, você comprou muito próximo do fundo daquele bear market. E se a gente olhar o retorno que a gente teve dessa mínima aqui até a próxima máxima, 11.000%. Sim, retorno absurdo.
Claro que a gente está falando de 2015 para 2017, né? O Bitcoin era muito menor, não espero que a gente tenha esse retorno novamente. Só que aí vamos ver o que aconteceu de novo aqui. Aí a gente fez um novo topo lá em 2017, perto dos 20 mil dólares, e a gente teve uma correção mais ou menos por um ano, né, por 12 meses, até chegar aqui em dezembro de 2018. Uma correção de 83%, quase 84%. Novamente um bear market violento. E quem aproveitou uma compra nessa região da média de 200, chegou a ter aqui um retorno que são 28 barras, então é menos de um ano, 340%. Se a gente for para 52 semanas, a gente vai cair um pouco mais aqui, já estava corrigindo um pouco mais, mas ó, ainda 130%. Se a gente pegar a segunda ocorrência que a gente teve aqui, se você lembrar, ó, Bitcoin sobe lá em 2017, corrige, faz um fundo de bear market, começa uma recuperação, mas aí começa o Covid. Aqui foi o Corona Crash, esse segundo círculo. Mais uma vez, o Bitcoin mergulhou, varou aqui a média de 200 semanas, acabou fechando um pouquinho abaixo, mas basicamente usou isso como um suporte. Se a gente pegar daqui da mínima até a primeira máxima de 2021, 1.500%. Se pegar da média em si até a máxima, 1.000%. Foi o grande rally, o grande bull market lá de 2020 e 21, que teve aqueles dois topos, né? O topo duplo lá em torno de 60 a 69 mil dólares. E aí, de novo, a gente viu mais um bear market acontecendo, lá dos 69 mil dólares até a quebra da FTX, que foi aqui. Então, mais praticamente 80% de queda, mais um bear market violento. E aí, esse caso, né, em especial, a gente vê que o Bitcoin foi bem abaixo, né, da média. Se a gente pegar esse primeiro cruzamento aqui da média, 22 mil, ele caiu mais 30%. Só que tem uma pegadinha aqui que é justamente o que eu vou te mostrar. E mesmo assim, bom, você sabe a história, né? O Bitcoin se recuperou, saiu dos 15 mil para 125. Isso aqui, ó, foi uma alta de 700% em basicamente 2 anos e meio, né? 3 anos praticamente. E aí onde está o ponto, né? Primeiro, se a gente olhar aqui no histórico recente, a gente tem uma queda que veio lá de outubro de 2025 até o que a gente teve o preço mais baixo até esse momento foi agora no final de junho e início de julho, tá? Então a gente teve uma queda de 54%. Por isso que muitas pessoas ainda acreditam que o Bitcoin vai ter que cair mais, né? Para quem espera um bear market tradicional, a gente viria lá para os 30 e poucos mil dólares, que é mais de 70% de queda. E eu não acho que isso necessariamente vai acontecer, pelo mesmo motivo que a gente viu uma máxima que não aconteceu num contexto de mega euforia. Então, a gente vai comprimindo esses ciclos e o Bitcoin talvez não tenha subido tanto quanto poderia e talvez não caia tanto quanto o mercado espera. Mas eu vou trazer aqui para cá, pro meu perfil aqui no Instagram, inclusive se você não me segue, me siga lá. E se você não está inscrito no canal, deixa o like, se inscreve aqui, ativa as notificações, porque, cara, nosso conteúdo é gratuito, busca ajudar o máximo de pessoas possível. O único pagamento que a gente pede é o joinha, é o seu engajamento, porque isso reforça o nosso trabalho e permite que a gente possa levar para mais pessoas. E eu tinha feito um post aqui no meu Instagram, depois se você quiser ver, ó, você vai procurar pelo post que começa com essa cara aqui, onde eu falo um pouco sobre esse estudo, né, da CoinDesk, publicado na CoinDesk, né, que foi da Kraken, e eu trouxe alguns números, tá? Então, a Kraken, quando ela fez esse estudo, ela mostrou que na mediana, e aí qual que é a diferença de média e mediana? Média eu somo tudo, divido pelo número de ocorrências, a mediana eu pego quantas ocorrências teve e pego quem tá no meio, na sequência, se eu ordenasse todas elas. É um pouco melhor para tirar outliers, né, tipo altas de 1000% e quedas de 90%. Então, é um pouco mais justo. E aqui eu tô vendo que se eu pegar todos esses históricos onde o Bitcoin chegou até a média de 200 semanas, se comprasse um pouco abaixo, você teria 113% de retorno em um ano, 12 meses, e 313 em 24 meses. Peguei os números, obviamente, de cada um desses ciclos que eu mostrei. Então, primeiro lá, de 2013 para frente, né, chegou 2015, bear market, quem comprou nesse período aqui, né, do Bitcoin chegando na média, 122% em um ano, 393% em 2 anos para frente. Quem comprou aqui no Corona Crash, né, e também no fundo de 2018 também altas expressivas, até no caso do Corona Crash mais de 1000%. E aí que entra o ponto, quando a gente olha o caso da FTX, e aí eu vou até voltar no gráfico para você, você pode ver que, olha, realmente, né, imagina que você tivesse comprado aqui, ó, a gente teve uma mínima em 17.600, fechamos em 20, vou pegar no meio do caminho, tá? Você comprou aqui em 19. Cara, você ainda esperou mais 21 semanas, então mais ou menos mais 5 meses, e viu o Bitcoin cair mais 18%. Foi uma queda expressiva.
Mas se você segurou por todo esse tempo, por 12 meses, então aquelas 52 semanas vai dar aqui, ó. Você recuperou o que você tinha perdido e ainda terminou 38% acima do preço. Se você esperasse 104 semanas, que são 2 anos, você teria aqui, ó, 262% de alta, tá? Então, aqui é o lance da paciência entrar em ação e mudar muito as contas que você faz. Porque realmente, se você está olhando para o mercado hoje e vendo que o Bitcoin caiu, ele está na beira do precipício, ele está num patamar já muito baixo, mas ele pode vir para 40 mil, ele pode vir para 30. Se você ficar se descabelando com isso, você não vai comprar. Esse é o ponto principal. Só que a história está mostrando para a gente que, em termos de custo-benefício, a gente está numa relação muito boa. É a tal da assimetria positiva. Você tem muito a ganhar e pouco a perder. Por quê? O Bitcoin sempre pode cair, mas ele também sempre pode subir. Então você tem que ter isso em mente, de que as coisas não são só 8,80. Você não vai cravar topo, não vai cravar fundo, você tem que fazer compras de bom custo-benefício, onde você tem uma matriz de risco e retorno interessante. E cara, se você pegar esse histórico todo do Bitcoin, faz a conta de quantas barras de preço você tem abaixo dessa linha verde. É menos de 10% do tempo. Então é um evento muito raro. Em pouquíssimos momentos na história do Bitcoin, você teve a chance de comprar o Bitcoin abaixo da média de 200 semanas. Nesse momento que eu gravo o vídeo, a gente está um pouquinho abaixo, basicamente nela. A gente chegou a vir abaixo. Então assim, talvez você repita o que aconteceu aqui em junho. Você compre o Bitcoin hoje e ele caia mais 18%. Ele vai lá para os 50 mil. Mas não valeria a pena se daqui um ano ele já estivesse em 85, por exemplo, em 95? E é até que eu mostro nesse gráfico aqui, que eu traço a zona de bull market oportunidade. Para mim, essa região abaixo dos 59, que foi o que a gente visitou aqui entre junho e julho, é uma região de muita oportunidade. E olha só que curioso, se a gente pegar aqui e ver até o final dela, basicamente é os 15, 18% que a gente teve de queda ainda naquele evento final da FTX. Então assim, tudo me leva a crer que a gente tem uma possibilidade real do fundo do Bitcoin ser feito nessa região, entre 50 e 60. E talvez ele já tenha sido feito, porque ele já visitou essa região. Então isso que eu quero te mostrar, e era a mensagem que eu queria te passar hoje é, se a gente projetar o Bitcoin para frente, daqui 12 meses, baseado nesse retorno histórico aqui calculado pela Kraken, a gente está falando 113%, está falando de mais ou menos 120 a 130 mil dólares por Bitcoin. Na conta que eu fiz aqui dava 128 em relação ao preço do momento em que eu fiz essa conta. Então, a gente tem um prognóstico, né? E aqui prognóstico não no sentido de previsão, mas uma possibilidade para frente real de o Bitcoin daqui 12 meses. Então a gente vai pegar aqui, ó, 52 barras, vai ser aqui, meio de 2027, ele estar talvez uns 120 mil dólares. 92% de alta, 100% de alta. E é isso que eu queria que você colocasse em mente, porque você não vai acertar o momento perfeito. Esquece isso, tira isso da cabeça. O que você pode fazer é o seu DCA, fazer compras parciais e talvez aumentar a sua mão conforme o preço cai. Mas para mim, olhando uma visão de pelo menos médio prazo, cara, 12 meses para frente, 24 meses para frente, você tem uma matriz de risco e retorno muito convidativa. Eu quero saber o que você acha de tudo isso. Você concorda comigo? Você acha que eu falei uma grande loucura? Eu estou me baseando em dados, e menos na minha opinião. Mas a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Comenta aqui qualquer dúvida que você tiver e a gente segue conversando. Se você tiver dicas ou até pedidos de novos temas, só mandar aqui também que fica para os próximos vídeos que eu for fazer. E toda terça-feira a gente faz live ao meio-dia. Te espero, beleza? Então, ó, grande abraço pra você, te espero no próximo. Se você ainda não sabe onde comprar Bitcoin e suas outras criptomoedas, tá aqui, ó, OKEx, nossa parceira oficial aqui no canal. O link tá aqui embaixo pra você abrir sua conta gratuita e fazer sua primeira ou sua próxima compra de Bitcoin.